Shalom Adonai, muito bem-vindos em nosso canal. Luciana Belasco, tudo bem com vocês, amados irmãos? Hoje nós vamos falar a respeito do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, a respeito da pré-existência, nossa aula de número 10. Você que perdeu as 9 aulas, está na playlist pré-existência, acompanhe, e também você pode se inscrever no outro canal, Estrela Águia, está na descrição desse vídeo. Se você não estiver inscrito aqui no nosso canal, eu convido a se inscrever no nosso canal, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, sempre fique atento à descrição aqui do nosso canal, de todos os vídeos, porque nós atualizamos os cursos, as aulas, algum evento que nós vamos ter aqui, amém? Ative o sininho na opção todos, a fim de receber notificações de novos vídeos que vão ao ar todos os dias, através da série O Pão Nosso de Cada Dia, às 20 horas estudo bíblico, aos sábados nós temos live também, fique atento, amém? Não deixe de comentar também, tá? Que isso ajuda bastante o engajamento aqui do canal. Bem, vamos então analisar o seguinte, nós sempre ficamos pensando a respeito do Espírito Santo que age no nosso meio. Ao mesmo tempo, nós sabemos que nós temos um pai, nós temos um irmão, mas nunca fala da mãe. Mas nós vamos estudar e você vai ver, o tempo todo estava na palavra e nós nunca havíamos percebido isso. E muitas das coisas que nós vamos passar aqui para vocês, nós vamos mostrar e provar o quanto que essas instituições, elas escondem a verdade de nós. Então nós tínhamos ali acesso a 133 livros que nos trazem toda a verdade, mas colocaram para nós apenas 66 e ainda com algumas alterações. Tem alterações muito profundas que mudam totalmente o contexto dos versículos, né? Então, o Espírito Santo em hebraico é Ruach HaKodesh, tá? É o hebraico feminino, uma palavra feminina. Note que quando o Senhor Jesus ele batiza, pousa sobre a sua cabeça uma pomba no feminino, representando esta pomba o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. E esta pomba feminina, ela reaparece na história da Arca de Noé. Ela também aparece em Gênesis 1, quando fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Eu sempre ficava pensando, por que o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Isso é extremamente profundo. Mas em linhas gerais, note que em João 3 fala, Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O primeiro batismo nosso é da carne, é da água, da placenta, é o líquido amniótico que nos faz esquecer, a amnésia. Então você não lembra da sua pré-existência, você está aqui na sua essência, para justamente provar a sua fé. Mas depois nascemos no Espírito Santo pelas águas do batismo. Nascer da água é nascer do Espírito. Por isso que quando Jesus ele batiza, fala que ele fica pleno, cheio do Espírito Santo e é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Veja que existe um padrão que Deus criou com macho e fêmea, nos animais, nas plantas, até na energia, é o padrão de Deus, isso em homem e mulher, fala que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e na palavra o tempo todo esteve ali, em Zacarias 5:9, um anjo feminino, veja só, de novo ergui os olhos e vi chegarem à minha frente 2 mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu suas asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Outra passagem, Gênesis 11:7, fala, venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Está no plural, desçamos, venham, confundamos. Então você vai ver outros versículos no plural, sempre Deus acompanhado. Orígenes, que também entendeu que Jesus era filho de Deus e não o próprio Deus, ele desmistificou essa nova ideia naquela época de trindade. Ele foi torturado e morto com as suas obras queimadas, justamente por falar a respeito que Jesus era filho de Deus, ele acreditava na pré-existência e ele sabia também a respeito do Espírito Santo como uma mãe. Mas eu vou provar tudo isso, sei que tudo isso é muito novo e que
E justamente por termos desaprendido o correto através do sistema religioso, são dogmas que estão na nossa mente. Então, pela salvação da sua alma, pela verdade, fica até o final que nós vamos mostrar mais versículos e a palavra, o quanto isso é muito sério. Um dos livros ocultados para nós são os Evangelhos dos Hebreus, que são textos muito usados, principalmente pelos cristãos antigos, com uma forte ligação judaica, tem uma extrema valia para nós hoje, e eram escritos em hebraico ou aramaico, refletindo a língua e a cultura das tradições judaicas, e também muito consultado ali. Veja que usado, por nazarenos, fala Jesus Nazareno, então é uma base muito importante para os nossos estudos. Veja que no livro dos Hebreus tem uma passagem mais completa dizendo que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto, no capítulo 4. Então foi conduzido Yeshua pela Ruach HaKodesh ao deserto para ser tentado por Hassatã, o Satanás, conforme ele nos disse. Assim minha mãe, a Ruach HaKodesh, me tomou por um dos meus fios de cabelo e me carregou até o grande Monte Tabor. Veja que fala assim a minha mãe, a Ruach HaKodesh, que a Ruach HaKodesh é o Espírito Santo, que está falando que é mãe de Jesus. Olha só, o Evangelho de São Tomé também faz a mesma alusão, mais um livro que esconderam de você, no capítulo 101, que fala: Jesus disse, quem não abandona seu pai e sua mãe como eu, não pode ser meu discípulo. Mas até está abandonando Maria e José. Vamos continuar vendo então. E quem não amar a seu pai e sua mãe como eu, esse não pode ser meu discípulo, porque minha mãe me gerou, mas minha mãe verdadeira me deu a vida. Olha isso, a vida vindo da sua mãe, que é o Senhor Jesus, nosso irmão. Então nossa mãe aqui, Ruach HaKodesh. Mas fica até o final, que tem muita coisa para provar o que estamos falando. Você tem que investigar mesmo, você tem que pesquisar, duvidar e analisar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Então o Espírito Santo não é algo inanimado, isso é muito importante, mas é um ser. João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar tudo o que eu disse. Olha que interessante que na cultura judaica a mãe ensina os filhos até um certo tempo e depois ele é apresentado ali ao templo e ele é ensinado pelo pai. Olha que interessante, estamos sendo ensinados aqui na terra por Ruach HaKodesh, e depois que nós passarmos por essa evolução, estamos sendo gerados, dores de parto, vamos nascer, arrebatamento, quem que vai nos ensinar? Deus, na outra dimensão. Então agora nós evoluímos. Olha que profundo, eu não sei se vocês estão pegando a visão. O Espírito Santo consola como uma mãe também, e ela fala. Em Atos 8, 29 fala: e o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. E foi a Rua que conduziu Jesus no deserto. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O Espírito Santo, a Rua, detém a sabedoria, e a sabedoria é uma palavra feminina. Quer ver mais um livro que não está aí na sua Bíblia? Um livro de sabedoria, no capítulo 7, verso 21 a 28. Tudo que está escondido e tudo que está aparente eu conheço, porque foi a sabedoria criadora de todas as coisas que Mo ensinou. Há nela com efeito um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra em todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis, mais ágil que todo o movimento. É a sabedoria, ela atravessa e penetra tudo graças à sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim mancha nenhuma pode insinuar-se nela. Ela é uma efusão da luz eterna.
um espelho sem mancha da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade, embora única, tudo pode, imutável em si mesma, renova todas as coisas, ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus, porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. Olha exortações para abraçar a sabedoria, Provérbios 1, versos 7 e 8. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou sabedoria. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Não despreze o ensino de sua mãe. Rua HaKodesh é a sabedoria que te ensina, e nós somos crianças. Quem não for como criança não sobe aos céus. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. Se nós não formos como crianças, nós não vamos subir e aprender pelo Pai. Hoje a sabedoria, a Rua, é o Espírito Santo que nos ensina, e depois será o Pai. Pega a visão, irmão, e muda de vida, cresce. Olha o Espírito Santo entre nós aqui. Olha só o que diz em Gênesis 37, 9 a 7, a respeito do sonho que José teve, e eu até coloquei entre parênteses para facilitar. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, que representa o pai, e a lua, a mãe, e 11 estrelas, irmãos, se curvaram diante de mim. Então no seu original estava assim: tive o sonho, desta vez o sol, a lua, as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Ou seja, ele está vendo o pai, a mãe e os seus irmãos se curvando diante dele. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Veja que interessante. Então ele sabe que o sol é ele, pai, a sua mãe lua e seus irmãos estrelas teriam que se curvar diante dele. Então olha a alusão que Deus faz: o sol, Deus, lua, mãe, estrelas, os irmãos. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Veja que interessante, que sempre traz a purificação, a pureza de uma criança, a inocência de uma criança e a humildade de uma criança. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pega a visão, irmãos, para entrar no céu. Olha só o apelo da sabedoria em Provérbios 8, que você tem que ler inteiro aí na sua casa, que você vai ficar deslumbrado. Foi aqui onde o Senhor começou a me dizer: aqui é um espírito feminino, mas eu ainda não havia pego a visão, porque eu não estudava, eu não investigava, mas depois o Senhor abriu a mente em relação a isso, tá bom? Provérbios 8, 31 a 36 fala: eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade que me dava alegria. Ouço agora, meus filhos, ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos, caminho da sabedoria. Ouçam a minha instrução e serás sábios. Não a desprezem, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Sim, ninguém vai ao Pai senão por Jesus, mas para você nascer de novo é pela água, é pelo Espírito, e o Espírito traz sabedoria, traz humildade, traz pureza, traz santidade. Essa é a fé verdadeira que você vai trazer o quê? Vai receber a vida, é o dom da vida, que inclusive Deus deu à mulher. Fica comigo aqui, Jó 28, verso 18 a 28, lembrando que estamos vendo a palavra que está aí na sua casa, tá? Provérbios, Mateus, Gênesis, né? Agora nós vamos ver o livro de Jó 28, 18 a 28, que fala: não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor
que o dos rubis, não se lhe igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. Vou repetir. Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. Olha que interessante esse versículo, porque a mulher ela é mais assim escondida, mais recatada do que o homem, não é verdade? Olha só, a perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Olha o princípio da sabedoria, o temor e você se apartar do mal. Veja ainda aí agora em Eclesiástico, né? No livro que tem lá com a sabedoria, que é na Bíblia Católica. É incrível não terem colocado isso para nós, porque ela complementa de uma forma perfeita a palavra, né? Então Eclesiástico 24 a 32 que diz: sou a mãe do puro amor, do temor de Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que desejais com ardor e enchei-vos dos meus frutos, pois meu espírito é mais doce do que o mel e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que tornam conhecida terão a vida eterna. Tudo isso é o livro da vida, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Veja só, no versículo 29 fala, aqueles que me comem terão ainda fome e aqueles que me bebem terão ainda sede. Ou seja, é aquilo que traz para você o mais, né? Fala pra gente ser luz do mundo e sal da terra. O sal traz o quê? Não é só sabor, ele traz sede. Então sede o que? Da palavra, e fala que a palavra é Jesus, mas quem está na água, pairando da água, quem é a água da vida? É Rua HaKodesh. Então quando você come do fruto da sabedoria, nós estamos falando aqui da árvore da vida. A árvore da vida foi ocultada, ela está no Éden. Ah, mas a árvore da vida não é Jesus? Sim, mas Jesus também, ele é filho do nosso Deus e também da Rua HaKodesh. Só que ele também é um só em Deus e também no espírito da sabedoria de sua mãe. Mas todos são um, né? Mas aqui a árvore da sabedoria, na essência, é Rua HaKodesh, que foi escondido de nós, foi ocultado no Éden. Então nós perdemos justamente a vida. E quem nos dá a vida aqui também, esses frutos da sabedoria. Porque fala que para você ter a vida, de fato, você tem que comer desses frutos. E é a humildade, é ser puro como uma criança, é você ter esta sabedoria. A sabedoria vai te dar o caminho para você seguir justamente a vida. Então veja que tudo mostra uma árvore, né? Então tem a árvore do conhecimento do bem e do mal que traz a morte, e tem a árvore da vida, que é através de Jesus. Ele é o caminho, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele gera o quê? O caminho é por ele, a verdade é a palavra, o Espírito Santo te conduz à sabedoria e que te leva à vida. Então, por isso que é muito fácil a pessoa confundir a trindade, achar que os três é um só, mas os três agem em conjunto, sim. Então você vai ver que tem sim uma concordância, que todos se tornam um pela concordância, mas são três seres distintos, apenas isso, tá bom? Agora pegue a visão da profundidade em Gênesis 3, do verso 22 a 24, quando Adão e Eva e nós pecamos. Veja só o que Deus fala. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. É como um de nós. Você tem um entendimento que a mulher, ela tem imagem e semelhança de Rua HaKodesh. Já o homem é a imagem e semelhança de Deus.
Então veja que interessante. Então fala, eis que o homem é comum de nós, ou seja, Deus não estava sozinho, ele estava falando com alguém que nós acreditamos que é Rua, né? Conhecendo o bem e o mal, que Deus falou para não comer do fruto. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, Rua, né? E coma e viva para sempre, o Senhor Deus, pois, o enviou para fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Veja que Deus dá a terra também com acesso ao jardim do Éden, mas agora ele corta o acesso e lança o homem para fora do jardim do Éden, tendo acesso apenas à terra, agora morrendo, ficando doente, as ervas daninhas. Aí continua, e havendo lançado para fora o homem, pôs querubins a oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia para todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Veja que na palavra nós vimos que a árvore da vida foi escondida aos homens, a todos, né? Só que ela está invisível, mas trabalhando no nosso coração. Então, o acesso à árvore da vida é através de Jesus, da sua luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser ter total acesso à árvore da vida, é através de Jesus. Então, você somando a Deus, seu Criador, que ele fala, haja luz, que vem por Jesus, que ele é a palavra de Deus, e você ora, você jejua, você faz o bem, então você vai ter o caminho até a árvore da vida, e os três formam um pela concordância. Olha que profunda. A árvore da vida é Rua HaKodesh, é também a sabedoria, é a sua mãe e é a mãe de Jesus. Outra coisa incrível é que nós nunca entendemos por que Deus ele perdoa todas as blasfêmias menos contra o Espírito Santo. Então hoje nós vamos descobrir isso. E Mateus 12, 31, 32, por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo, Rua HaKodesh, não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Olha que coisa incrível, porque Deus ele mostra justamente que o papel do marido, o papel do pai é proteger, né? O papel do esposo é proteger a sua esposa. Então algo que até falamos na live, né? O Sr. Matrix lembrou bem, falando que quando você era criança, você falava, olha, xinga todo mundo, mas não xinga minha mãe, porque senão o bicho vai pegar. Não é verdade? Então isso já está na nossa essência. Então Deus, como o esposo protetor, ele não admite que fale da sua esposa. E não estamos falando em momento algum de relação sexual, tá? Porque Jesus nasce justamente no ventre de Maria, sem haver essa a relação entre homem e mulher, porque isso é algo decaído do nosso corpo, decaído pelo pecado adâmico. Isso não existe desta forma, é muito mais evoluído. Nós temos essa, até uma aspas aí, né, uma necessidade disso, aspas não, né, pior que é isso mesmo, porque nós somos decaídos, nós temos os frutos da carne e a morte, embora Deus abençoou o leito do casal, mas existe a imoralidade sexual em cima disso. Então para nascer hoje é através de relação sexual, mas no céu não tem essa necessidade. Não é isso. Veja que Jesus entra no ventre de Miriam, que é Maria, justamente pelo Espírito Santo, que é a vida, que gera a vida, né? Mas isso nós vamos entender um pouquinho mais para frente agora. O Espírito Santo, ele produz frutos do Espírito Santo, é a sabedoria que tem filhos e gera filho, tá? Então por isso que você, entendendo isso, você vai ver que o diabo sempre traz as mulheres para ofender a verdadeira mãe. Pode ver que mulher sempre é ofendida, não pode pregar, não pode isso, não pode aquilo. Então há essa luta contra a mulher por conta disso, porque a mulher traz a vida, tá? E também ofender a verdadeira mãe. Então eles colocam aí Lilith, né? Então tem a grande prostituta, Jezabel, Iemanjá. Pode ver que hoje as entidades são colocadas como mulheres, mas para deturpar, e colocam uma confusão mental, incluindo Maria como mãe de Deus. E Maria não é mãe de Deus. Maria, ela veio com uma missão específica para gerar Cristo. Ela era virgem, gerou somente Cristo, e os irmãos de Cristo eram filhos de José, pois José era viúvo quando casou com Maria, ou Miriam, tá bom, irmãos? Então a mulher, ela tem o dom da vida. Veja o que diz 1 Pedro 3, 7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria,
proporcionando honra à mulher como parte mais frágil, coerdeira do dom da graça da vida. Dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Veja só que a oração é interrompida. Deus não ouve a oração do homem que não protege a sua esposa. O homem, ele é protetor. Se o homem não for protetor, ele está destruindo o seu casamento, que dá asa ao divórcio. O casamento, ele é a união entre homem e mulher com pureza no lar, no leito conjugal, sem divisões, sem malícia, imoralidade, sem adultério. Então o homem e a mulher vão ser puros, vão ser fiéis um ao outro, sendo a mulher submissa ao marido no sentido dele ser cabeça da mulher, a mulher cabeça do lar. E Deus, ele é pai de toda a família ali, ele é a cabeça de todos ali. Então a mulher ensina os seus filhos até uma determinada idade. Depois de uma certa idade é o esposo, é o pai. Olha que interessante. E esse marido, ele protege a sua mulher. Então se ele vier com violência, vier com adultério, ele não está protegendo o lar. Então ali é onde cabe justamente o divórcio, onde a gente fala isso, as pessoas não entendem. Então elas ficam no jugo do homem, da violência, da traição, dos vícios, né? Então é isso que Satanás quer, que você fique nesse tipo de relacionamento, e não é isso que Deus ensina. O casamento é o homem proteger a mulher e a mulher honrar o seu marido, coisa que a gente não vê isso hoje, né? Tá trazendo um empoderamento feminino, as mulheres como heroínas nos filmes e elas xingando os homens. Então elas trabalham, eles ganham mais e humilham o marido, até xinga. Então é isso que Satanás está trazendo, a inversão de valores, homens não querendo ser homens, mulheres não sendo mulheres, e trazendo uma confusão, como se fosse um machismo, o homem ser cabeça da mulher, quando isso significa uma proteção, e a mulher respeitar isso, porque justamente Deus criou dessa forma para abençoar o casal e a família. Por isso que fala dos filhos honrar pai e mãe. Isso é um dos mandamentos da palavra de Deus. Primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Em João 14:18 diz, Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Sabemos que existem os filhos das 12 tribos de Israel, das 12 estrelas, e a nossa mãe está atrás de nós para nos resgatar. Infelizmente, entrou muito misticismo em relação à astrologia verdadeira, que fala dos 12 signos do zodíaco, né? Então hoje está totalmente deturpado. Então para fazer esse estudo é algo muito mais profundo, vem das estrelas, as constelações, entendendo tudo isso, porque está totalmente direcionada às 12 tribos de Israel, às 12 estrelas, né? Então os fariseus, eles falaram ali para Jesus que ele era filho de Belial, que falava por Belzebu, porque está ligado isso à filiação. Então existe os filhos de Satanás. O próprio Senhor Jesus falou: vocês são filhos de Satanás, filhos da serpente, falou raça de víboras, né? Filhos de prostitutas. Olha o Evangelho de São Tomé no capítulo 105. Jesus disse: quem conhece o pai e a mãe será chamado filho de prostituta. Ou seja, você que conhece o seu pai, Deus, e a mãe, Rua HaKodesh, vai ser chamado de filho da Pi, né? Por que vocês acham que o mundo xinga falando seu filho da, né, P? Porque existem os filhos do diabo, da prostituta. Isso é espiritual. Olha como os palavrões é algo assim muito sério, tá? Então os filhos da prostituta, eles vão para o lago de fogo, e os filhos de Deus retornarão ao céu. Por isso que somos os filhos pródigos, arrependidos, voltando para casa. Aqui você está na posição de filho arrependido. O que tem por detrás desse ocultamento da Rua HaKodesh como a nossa mãe? A Trindade como sendo os três em um único ser, e tirando a imagem de um ser masculino e feminino, ou seja, de família, pois nos fins dos tempos vão entrar o transhumanismo e a não aceitação do seu corpo, seja homem, seja mulher, mas o útero artificial, homem misturado com ferro, é a visão ali justamente daquela estátua de Daniel, tem ali o pé, né? O ferro e o barro. Veja que a palavra, ela se complementa de uma forma perfeita, a inteligência artificial sendo humanizada e sendo trazido inclusive para a nossa mente, né? Querendo que o homem seja um robô e o robô seja um homem. Importante lembrar
que apesar de reverenciar o Senhor Jesus, a adoração é voltada somente a Deus. Não é voltada uma adoração a Jesus ou a Rua HaKodesh, embora seja sua mãe. Ela te conduz, mas a adoração é dada a Deus, tá bom? Então por isso que o diabo ele traz sim, a adoração a Maria, e ela foi muito especial, mas não é para ser adorada. A salvação vem através de Jesus Cristo e a adoração somente o Senhor teu Deus, como disse Jesus no deserto. Adorará somente o Senhor seu Deus. Então, o Espírito Santo nos gerou em Cristo. Deus disse, haja luz e houve luz. Quando a mulher vai dar a luz a um bebê, nós falamos que ela vai dar a luz. Você entende, irmãos, a profundidade disso? Então nós estamos nas contrações, no final do período das dores de parto. O nascimento é o arrebatamento, nós estamos sendo gerados. Por isso que fala assim, vai nascer, princípio de dores. Dores de quê? De parto. Que parto? Nós vamos ser gerados. Nós que vamos nascer. Mas nós aqui, nessa atemporalidade, estamos aprendendo através de Rua. Mas quem vai dar continuidade ao nosso crescimento? Deus. Então estamos sendo regenerados, vamos nascer no arrebatamento. Aqui na terra é o espelho do que houve no céu. Nós vivemos um looping. A Babilônia é um reflexo do que nós vivemos ali no Éden. E Deus está nos dando uma nova oportunidade de sermos regenerados, gerados novos filhos pela luz em Cristo. Haja luz na sua mente, haja luz no seu coração, nos seus olhos. A terra vai dar a luz dos seus filhos. Nós, Israel, é a noiva de Cristo e nós representamos aquelas virgens que está na parábola das 10 virgens. Ali não fala da noiva, fala das virgens, fala que o noivo ia passar, metade das virgens ficando e metade das virgens indo. Quais que foram? As que tinham a lâmpada cheia de azeite, e as que ficaram, as que estavam com a lâmpada sem azeite. As virgens são as que não se corromperam com esse mundo, elas que iluminam o caminho dos noivos. Deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. O Senhor Jesus deixou pai e mãe, né? A pomba do Espírito Santo pousa sobre a sua cabeça. Então ele vem se unir à igreja, a Israel, a noiva, e nós que vamos iluminar esse caminho, se a nossa lâmpada, que é o nosso coração, estiver cheio do Espírito Santo, que é a nossa mãe, Rua HaKodesh, na forma humana. Você está entendendo, irmãos, a profundidade do que a gente está tentando passar aqui para vocês? Você só vai ter a lâmpada cheia do Espírito Santo, de Rua HaKodesh, se você estiver dentro da humildade e simplicidade como criança, e ela vai te ensinar o caminho que leva a Deus, que é a vida. Todos conectados, todos conectados. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sabedoria, a árvore da sabedoria é a vida que nos gerou. E Deus falou, haja luz. Nós estamos sendo gerados pelo poder do Espírito Santo de Rua HaKodesh e vamos nascer. A mulher é perseguida pelo dragão, lembra? Que ela dá a luz e ela é gerada, só que ela gera o Senhor Jesus e ela é perseguida pelo dragão. E ela vai para o deserto ter um descanso de 3 anos e meio. É a tribulação, irmãos. É a tribulação, que nós vamos ter um descanso de 3 anos e meio também junto com a mãe, né? Só que quando tiver o arrebatamento, Rua sobe junto conosco, não tem mais por que ela está aqui. Aí o anticristo vai poder agir. Então Deus fala, haja luz, e gerou antes e depois uma luz que antecede o tempo e o espaço. Essa mulher é perseguida no céu e na terra. E Maria foi perseguida com Jesus no ventre. A mãe de Moisés foi perseguida também. Você está entendendo? Então é um looping, isso vai ter essa perseguição. Você foi perseguido no ventre da sua mãe. Na cultura hebraica, o filho ainda novo era apresentado especialmente pela mãe ao templo, né? Depois de certa idade, ele será apresentado pelo pai. Vai ser ensinado pelo pai, né? Então no início é ensinado pela mãe e depois, mais evoluído, ensinado pelo pai. Hoje estamos sendo gerados, ensinados pelo Espírito Santo, Rua HaKodesh, e depois seremos ensinados pelo pai na nova dimensão no céu. Que profundidade! Eu espero, olha, eu falo aqui emocionado e me segurando para não chorar, porque é muito profundo. Eu não sei o quanto você entende que isso é muito profundo. Então que Deus abençoe grandemente vocês. Espero que isso realmente, isso aqui é uma pregação, isso aqui é um estudo bíblico, isso aqui é a conversão, isso aqui é o ensino para a sua conversão. E vamos ser chamados de filhos da prostituta. Jesus falou isso. Leia esses apócrifos de Tomé, o Evangelho de Tomé. Leia também o Evangelho dos Hebreus. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.